Bem-vindos de volta ao programa. Como vocês podem ver, estou acompanhado de Larry Johnson e do coronel Lawrence Wilkerson para analisar os últimos acontecimentos. Primeiro, temos o ataque surpresa do Irã à base aérea Muwafaq Sauti, na Jordânia. O Irã anunciou que lançou vários mísseis balísticos contra essa base aérea na Jordânia, em particular contra caças A-10 estacionados na base, destruindo-os. É isso que o Irã afirma. Agora, o Irã também diz que 3 petroleiros foram advertidos no Estreito de Hormuz e atingidos, sendo paralisados simultaneamente. O CENTCOM afirma que todos esses ataques foram interceptados. Foi isso que eles disseram. Mas a realidade é a seguinte: parece que houve impacto de fato. O Irã diz que uma fonte próxima de Ghalibaf afirmou que a reunião entre Netanyahu e Trump foi, na verdade, o motivo pelo qual essa base foi atacada durante a noite. Porque havia planos para uma operação dos Estados Unidos. E o Irã diz que esses planos foram frustrados. Agora, Trump diz à Fox News que vai esmagar o Irã na porrada. E tudo isso acontece, senhores, enquanto ataques dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, um desdobramento interessante e surpreendente, no Iraque mataram 20 integrantes das Forças de Mobilização Popular. Agora, a Arábia Saudita está culpando a resistência iraquiana por ataques contra sua empresa petrolífera. E esta, senhores, é uma notícia importante. 4, e eu vi relatos de 5 membros da Guarda Revolucionária Iraniana foram mortos nesses ataques dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. Então, quero ouvir as reações de vocês, senhores, sobre essas últimas notícias. Parece que essa guerra se abriu em muitas frentes muito rapidamente, apesar da ausência de ataques dos Estados Unidos ao Irã nos últimos dias. Que tal começarmos por você, Larry? Que diabos está acontecendo? Eu não sei. I don't know. So, Je ne sais pas. yeah. Boy, that's a Bem, good question. essa é uma boa pergunta, certo? Então vamos começar pelos sauditas decidindo abrir uma guerra em 3 frentes. Eles começaram atacando o Iêmen, ou os Houthis, Ansar Allah. E o Ansar Allah respondeu de forma muito contundente, intensificando o bloqueio aos navios sauditas e atingindo essa refinaria de petróleo, a mais moderna do mundo, causando grandes danos a ela. Então os sauditas responderam usando sua força por procuração para atacar o Iêmen. E mais uma vez, os Houthis responderam atingindo outra refinaria de petróleo na parte oriental da Arábia Saudita. Mas os sauditas culparam os iraquianos. Então ontem, os iraquianos foram atacados pelos Estados Unidos e pelos sauditas. Agora esse grupo que está sendo atacado faz formalmente parte do governo do Iraque. Portanto, os Estados Unidos e os sauditas estão cometendo um ato de guerra contra a nação do Iraque. Eles vão responder, vão retaliar. E aí estão os sauditas se colocando numa posição em que tem muitos alvos que podem ser atingidos. E em termos de efetivo, o Iraque é muito maior do que eles. O Irã também é muito maior. E acho que os Houthis estão no mesmo nível, ou talvez sejam um pouco maiores. Acho que, estamos falando de 20 milhões de árabes na Arábia Saudita. Então, logo de cara, os sauditas estão expandindo suas operações de combate. A última coisa que você quer fazer é expandir um conflito quando tem recursos limitados. E eles têm recursos militares limitados. Então, espero que não vejamos nada imediatamente hoje ou amanhã vindo do Iraque. Provavelmente eles vão esperar até amanhã, sexta-feira ou sábado, porque a peregrinação xiita do Arba'in está em andamento. E eles não querem que os peregrinos sejam alvos de ataques, nem dos sauditas, nem dos Estados Unidos. Então tem isso. Depois houve esse curioso ataque do Irã. Eu digo curioso porque foi meio que apareceu do nada. Agora os Estados Unidos insistem e você não consegue entender direito. Se foram 5 mísseis ou 6 mísseis, mas nós interceptamos todos. É mesmo? Eu vi vídeos de ataques. Então, eles estão usando a mesma tática que os ucranianos usaram. Negar tudo, alegar exatamente o contrário. Talvez ninguém vá investigar. Mas o fato de os iranianos terem dito, não, estamos indo atrás dos A-10, eu tendo a acreditar neles.
E acho que o que eles estão fazendo é reconhecer que os Estados Unidos vão se preparar novamente para ataques militares de qualquer forma. Então, eles estão se antecipando a isso. Então, resumindo, apesar do otimismo que predominou no fim de semana, de que as negociações voltaram aos trilhos, elas não estão indo a lugar nenhum. Não importa quanta intervenção haja do Paquistão, de Omã e do Catar. A posição iraquiana é muito firme e não vai mudar. Se os Estados Unidos quiserem retomar o diálogo, terão de forçar Israel a sair do sul do Líbano, suspender o bloqueio, suspender as sanções e desbloquear os ativos imediatamente. Não em algum momento no futuro. Desbloqueiem os ativos agora, mostrem que vão cumprir aquele acordo. Aí podemos falar sobre armas nucleares. Mas a posição dos Estados Unidos é 180 graus oposta a isso. Não. Temos de falar sobre armas nucleares antes de tudo isso. E o Irã disse não. Isso não vai acontecer. Bem, Coronel Wilkerson, o que o senhor pensa sobre isso? Talvez começando pelo Irã e depois ampliando a discussão. Acho que o Larry está absolutamente certo. E eu iria além e diria, como disse no podcast anterior, de que participei, voltem um ano. Naquela época, eu dizia que a propensão para que o conflito na Ucrânia e um conflito no Sudoeste Asiático se expandissem para além da matança homicida, genocida, ou como quer que se queira chamar, de palestinos em Gaza, era grande. O potencial de esses teatros de guerra se conectarem, se prolongarem, por assim dizer, e ficarem interligados, vai amadurecer a cada dia que passa. Porque a guerra tende a afetar fronteiras, afetar as pessoas nessas fronteiras, e afetar as pessoas indiretamente impactadas pelos efeitos da guerra que você está observando. E neste caso, na Europa, ela tem um enorme potencial de se espalhar, desde as fronteiras ao norte da Finlândia até a Espanha, a Grécia e outros países que, no fim das contas, serão afetados pelo peso desta guerra na Europa Central. Mas ela também tende, e está mostrando essa tendência agora mesmo, como as guerras costumam fazer, especialmente quando são travadas por idiotas e tolos, a se espalhar de maneiras que ninguém jamais imaginou ou sonhou no início. E estamos vendo o tipo de conexão que guerras desse tipo, como os dois teatros centrais que temos agora, o Sudoeste Asiático e a Ucrânia, acabam criando meio que metastatizando. Estamos vendo, por exemplo, Zelensky achar que tem uma oportunidade de voltar às boas graças de Trump, por assim dizer, ou às boas graças dos europeus e de Trump, ao de repente se lançar na guerra no Sudoeste Asiático, de maneiras que ele acredita vão refletir positivamente sobre ele. E estamos vendo, como Larry acabou de destacar, outros atores regionais sendo arrastados para esses conflitos por causa de coisas que estão acontecendo e às quais eles não podem deixar de responder. Tudo isso para dizer que eu acho, e nem mencionei o fato de que estamos fazendo algumas coisas agora na região em que a Rússia convidou a China para ajudá-la a trabalhar no desenvolvimento de... Tá pronto para essa? Toda a estrutura, e talvez a estrutura de passagem em geral, para a enorme distância que os navios vão percorrer quando tivermos um Ártico sem gelo. E isso já está acontecendo. Eles só estão se preparando com antecedência. Os navios vão navegar ao longo daquela longa costa da Rússia, com a qual, é claro, a China não compartilha nada. Mas agora a China até administra aquela região lá em cima, para que os navios passem por ali de leste a oeste. E nós não gostamos disso. Então estamos lá em cima tentando perturbar isso, principalmente com submarinos neste momento. Mas estamos lá em cima, e estamos lá em cima sabendo plenamente o que a Rússia e a China estão tentando fazer. Tudo isso para dizer que podemos ter um conflito em curso, desde as áreas sem gelo do Ártico, no norte, até Bandarabas, Chabahar e, em certa medida, até o Oceano Índico, porque temos recursos navais ali que podem ser atacados. E há um bloqueio se formando em torno de Odessa,
que os russos estão construindo. Temos Erdogan olhando para o seu próprio estreito e para o que poderia ser feito com ele, para gerar receitas para a Turquia e também para proteger o próprio rabo. Isso poderia se tornar regional e depois global muito rapidamente. E tudo isso tem potencial para o uso de armas nucleares em toda a sua extensão. Isso não é uma coisa boa. Não é um bom desdobramento. E Donald Trump tem muita responsabilidade por colocar os aspectos posteriores disso em movimento e não fazer nada a respeito. Sim, e eu queria continuar atualizando vocês sobre o que vem acontecendo. Falamos um pouco sobre isso antes do programa. Um navio-tanque americano de GNL foi atingido por um drone no porto de Damietta, no Egito. Isso aconteceu hoje, no início da tarde. E Trump disse que foi informado sobre o caso e que é mais do mesmo. O Irã está sendo responsabilizado por isso. Ainda não sabemos, de fato, quem lançou o ataque. Larry, o presidente Trump, está dizendo o seguinte: haverá ataques esta noite. E depois eu quero seu comentário sobre o que está acontecendo aqui. Enquanto isso, vamos atingi-los muito duramente, porque agora é a nossa vez de atingi-los. Eles sabem que isso está vindo. Estão nos pedindo para não fazer isso, mas... Sabe, eles tentaram disparar contra isso ontem à noite. Então lançaram 5 foguetes a 8.500 km/h. E os 5 foram derrubados antes de atingir o solo. Mas mesmo assim, eles tentaram. Então agora é a nossa vez. E vamos ver se chegamos a um acordo em algum momento. Mas vamos atingi-los muito duramente. Não sei se vocês assistem a programas de debate esportivo, mas tem um cara, o Skip, que diz, agora é a minha vez. Então, essa é essencialmente a resposta de Donald Trump aqui. Larry, por favor, nos ajude a entender exatamente o que vai acontecer agora. Sim. Então, se foram disparados 5 mísseis, e se eles os derrubaram, com o que os derrubaram? Bem, vamos supor que foi com Patriot. Isso significa que mais 10 mísseis Patriot foram gastos, porque eles tiveram de disparar pelo menos 2 contra cada um daqueles mísseis. Ou melhor, 10. 2 vezes 5 é 10. Se foram 6, são 12. E esses mísseis custam cerca de 5 milhões de dólares cada um. Então, teriam sido disparados cerca de 60 milhões de dólares em mísseis para abatê-los. Mas não abateram. Esse é o ponto. É mentira. E mais uma vez, Trump continua achando que isso é algum tipo de atividade esportiva, um jogo. Tipo, tudo bem, vocês chutam. Agora a gente chuta. Agora vocês chutam. Agora a gente chuta. O Irã não está lidando com isso dessa forma. O Irã seguiu uma abordagem muito estratégica para destruir a capacidade dos Estados Unidos de enxergar o que está vindo. O Irã destruiu 19 sistemas de radar e ou sistemas de comunicação por satélite ao longo dos últimos 5 meses. E até Trump, em seu comentário, admitiu que naquele ataque contra Muwafaq al-Salti, só tivemos minutos. Quer dizer, no último instante, ele está admitindo que os alertas avançados de radar que eles costumavam ter já não existem mais, porque é isso que o Irã está fazendo. Está desmontando, cegando a capacidade dos Estados Unidos de ver o que está acontecendo no campo de batalha, em primeiro lugar. Em segundo lugar, está forçando os Estados Unidos a redistribuírem tanto seu pessoal quanto seus recursos aéreos para locais fora das bases tradicionais que ocupavam, em lugares como Al-Udeid, o quartel-general da 5ª Frota no Bahrein e os 2 campos no Kuwait. Então, os Estados Unidos estão de fato sendo forçados a sair da região. E é por isso que o Irã continua atacando Muwafaq al-Salti, só para aumentar a pressão sobre os jordanianos. E já estamos vendo isso acontecer na Jordânia. Um grande número de líderes políticos, militares e econômicos basicamente publicou ontem uma carta aberta ao rei Abdullah dizendo: tirem os Estados Unidos da porra do nosso país. Então trata-se de fazer com que os Estados Unidos deixem de ser bem-vindos em toda a região da Ásia Ocidental. E o último lugar para onde eles estão recuando é Israel. E na verdade vimos algumas coisas bem curiosas nos acontecimentos em torno do funeral de Lindsey Graham ontem.
Primeiro, depois que Zelensky da Ucrânia se reúne com Trump, o ministro das Relações Exteriores ucraniano, imediatamente, logo após essa reunião, pega o telefone e liga para Arati, dizendo: "Ah, sim, sobre aquele ataque no Mar Cáspio." And going, yeah, about that attack in the Caspian Sea. Hey, listen, we're really sorry, man. That was a mistake. Ei, escuta, a gente sente muito, cara, foi um erro. Pedimos desculpas, sabe? Por que fizeram isso? Bem, aparentemente Trump disse a ele: "Não vamos expandir essa guerra. Você pode até querer, mas nós não vamos. E é melhor você resolver isso." Então a Ucrânia recuou imediatamente nessa questão. Mas ainda enfrentamos a escassez e as consequências econômicas. Repare que assim que Trump começou a ameaçar essa guerra de novo, o mercado de ações, que tinha subido cerca de 1.000 pontos no Dow Jones, caiu mais de 1.100 pontos hoje, só em um dia. E o preço do petróleo, que tinha caído, agora voltou a subir. Já passou de 90 no Brent novamente. Então esse efeito ioiô, esse efeito na economia, continua. E isso não é positivo para Trump nem para a agenda dele. And that's not positive for Trump or his agenda. No, and I pulled up there that immediate reply. Agora eu mostrei ali aquela resposta imediata do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, ao Arati, e houve reportagens da Reuters e de outros veículos dizendo que o Irã estava pronto para retaliar de fato, mas recebeu aquela ligação e a garantia de que isso realmente foi um episódio isolado e um erro. Mas eu queria mostrar isto para o senhor, Coronel Wilkerson. É ao que o senhor se referia antes. Há relatos agora de que o Ansar Allah está considerando cobrar uma taxa dos navios que transitam pelo Estreito de Bab al-Mandeb. Então isso está se espalhando. E eu me pergunto, sabe, com esse navio-tanque de GNL no Egito, e com a Jordânia sendo um alvo. Alguns disseram que a Jordânia também ser um alvo do Irã é muito importante, porque ela é como a última camada de defesa de Israel. Então, o Irã está realmente abrindo caminho aqui para demonstrar que nenhuma parte da região é segura para os Estados Unidos lançarem sua guerra. Como o senhor vê esses acontecimentos se desenrolando? How do you see these developments? Well, let me make a comment on what Larry was saying. Bem, deixe-me comentar o que o Larry estava dizendo antes sobre o que você perguntou. Acho que o Zelensky pode ter sido informado de que mísseis balísticos iranianos conseguem alcançar Kiev. Então, eu seria um pouco cauteloso também sobre como tentaria ampliar isso. E acho que isso torna a incursão dele no Iraque, se for verdade que ele fez uma incursão no Iraque, ainda mais estúpida. E talvez até algumas mensagens sejam transmitidas por causa disso. Quanto ao Mar Vermelho e ao estreito que o protege, ou ao estreito que lhe dá acesso, acho que, como já disse muitas vezes, isso é muito mais crítico e muito mais voltado para uma gama maior de commodities, não apenas petróleo, gás e essas coisas que associamos ao Golfo Pérsico, embora ele também tenha outras commodities. E se você faz algo no Mar Vermelho que prejudica significativamente esse tráfego de mercadorias, ou seja, força os navios a contornar o cabo, isso aumenta os custos. Não me lembro do exercício de simulação que fizemos no Instituto da Paz dos Estados Unidos. Falamos sobre os custos adicionais. Acho que era 1,5 ou 2 vezes mais. Para a maioria dos navios, é caro contornar o cabo. Ou se você pegar os sauditas e seguir em frente, passando pelo Canal de Suez pelo norte, subindo e saindo pelo Estreito de Gibraltar, são o quê? 40 horas ou algo assim a mais de navegação. Se você for por esse caminho e estiver indo para portos no Pacífico, talvez seja até mais do que isso. Em suma, o Mar Vermelho é mais importante do que o Golfo Pérsico. A conclusão do exercício de simulação que fizemos com quase todo mundo no USIP, estou falando da MARAD, da AIG, da Lloyds de Londres, da União Europeia de Países Europeus separadamente, da Mercy Corps, enfim, quase todas as organizações do mundo que têm algum interesse naquela região. O PACOM estava lá, o AFRICOM estava lá, o INDOPACOM estava lá, todos estavam representados. E todos concordamos que o centro da competição estratégica, por assim dizer, estava se deslocando do Estreito de Hormuz para o Mar Vermelho e Bab el-Mandeb.
Isso também explica por que nós, e muitas outras forças armadas, temos tantas tropas em Djibouti. E um fuzileiro naval me disse, se outro fuzileiro naval desembarcar em Djibouti, o país afunda. E os turcos também estão tentando chegar lá. Pelo que entendo, não conseguiram. Então estão procurando terras mais ao norte, na região da Somalilândia. Talvez tenham encontrado algo ao norte de Djibouti. Tudo isso para dizer que esse é um ponto comercial incrivelmente importante, uma rota comercial. E também, isso é uma parte, mas uma parte importante, é uma das razões, assim como o Estreito de Hormuz, como a própria Gibraltar e outros lugares desse tipo, pelas quais a iniciativa Cinturão e Rota da China inclui ferrovias que, pela capacidade econômica e pela velocidade delas, essencialmente mudam toda a natureza do comércio mundial. Elas o transformam de algo fundamentalmente marítimo em algo fundamentalmente terrestre. Isso já aconteceu antes na história dos impérios. Aconteceu há uns 2000 anos, quando as pessoas se cansaram de pagar as tarifas quase piratas cobradas pelos portugueses e por outros que mantinham vigilância, como fazemos hoje, sobre as rotas marítimas. Elas se cansaram disso, construíram essas rotas internas e tiraram essas pessoas do negócio. É isso que os chineses vão fazer. É por isso que estamos travando parte desse conflito. Quando você realmente procura entender o propósito estratégico por trás do que estamos fazendo, eu não acho que Trump faça ideia. Mas há pessoas por trás dele que têm muita ideia do que está acontecendo e estão tentando impedir isso. E este é um exemplo perfeito disso. Um exemplo mais ou menos casual, serendipitoso, que está ocorrendo em uma das rotas oceânicas mais movimentadas do mundo. E isso está acontecendo com esses vários aspectos dessa guerra em curso e com alguns dos beligerantes nela. Ainda assim, isso não muda o valor da rota, nem a natureza do que estou falando em termos dessa mudança. Então, na verdade, estamos olhando para aqueles que trabalham para tornar essa rota mais difícil e mais cara, de qualquer forma. Eles estão se somando e acelerando o que os chineses, e agora os russos e iranianos, eu acho, estão fazendo. E o que querem alcançar? Deslocar o comércio do ambiente marítimo, onde quem domina? Nós. Para o ambiente terrestre, onde todos eles vão dominar, incluindo a China, a Ásia Central, a Rússia e o Irã. E é isso que estamos enfrentando. E acho que estamos perdendo. Bem, Larry, aquilo que os Estados Unidos estão dizendo que vão fazer em resposta ao Irã durante a noite, tudo isso, toda essa atividade da Arábia Saudita e dos Estados Unidos no Iêmen e no Iraque, isso não acelera ainda mais esse processo, porque há muita tensão agora. É o Estreito de Hormuz e agora o Estreito de Bab el-Mandab, dadas as interessantes e talvez graves falhas de cálculo da Arábia Saudita. Então, quais são seus pensamentos e reações sobre isso? É como atacar a estratégia. É como dizer, vamos nos livrar dessa bolha de mercúrio. Vamos bater nela com um martelo. Bem, quando você bate numa bolha de mercúrio com um martelo, o que acontece? Ele se divide em 4 ou 5 pedaços diferentes. E se você continua batendo em cada pedaço, eles continuam se espalhando em outros pedaços. Então você nunca o destrói. Tudo o que faz é transformar aquilo num problema maior para você, na hora de limpar esse mercúrio. Você transforma isso numa missão impossível. E sabe, uma coisa seria se os Estados Unidos tivessem um estoque bem abastecido de armas, especialmente munições de ataque de precisão. Mas não tem. É exatamente o contrário. Na verdade, volte e veja. Durante aqueles 13 dias de ataques, um grande número dos ataques não usou munições de alta precisão, e eles tendiam a acontecer na costa. Bem, do que se tratava isso? Isso significa que estávamos lançando. Uma coisa da qual temos um bom estoque são as chamadas JADAMs. Agora, JADAM é, na verdade, um kit acoplado a uma bomba comum, não guiada. É como colocar asas nela para que possa voar. Ela pode planar, e essas JDAMs podem planar assim como as que os russos estão usando. Elas são chamadas de FABs.
Só que há uma grande diferença. Os FABs russos têm um modelo que chega a ser uma bomba de 6.000 libras e pode percorrer 100 milhas ou mais. As JDAMs dos Estados Unidos têm um alcance muito mais limitado, até 40, acho que 40 milhas, talvez 40 quilômetros. Mas não passa disso. É por isso que você está vendo essas bombas, esses ataques ao longo da costa e não avançando muito para o interior. Então, no fim das contas, os Estados Unidos têm menos capacidade de projetar força e de sustentar essa projeção de força. Esses são dois elementos cruciais. E sabe, continuamos mentindo para nós mesmos. Somos muito melhores do que parecemos ser. Não, na verdade, somos tão ruins quanto parecemos ser. No, we're actually as bad as we appear to be. And just to add to that, Danny, Larry E só para acrescentar a isso, Danny, talvez o Larry saiba mais sobre isso do que eu. Mas ontem ouvi falar dessa confusão entre o general Kane, presidente do Estado-Maior Conjunto, é bom saber que ele finalmente está se pronunciando sobre parte disso, e Brad Cooper, o almirante de 4 estrelas da Marinha, que está no comando agora, depois do completo imbecil que tínhamos antes no comando central. E a confusão é porque Brad Cooper está dizendo, essencialmente, podemos continuar fazendo isso pelo tempo que quisermos. E Kane precisa supervisionar todos os outros comandantes dos comandos unificados, que, sem dúvida, estão fazendo exatamente o que eu faria se fosse um deles. Que diabos você quer dizer com esgotar todas essas munições, de modo que eu nem consiga cumprir meus planos de guerra caso eles tenham que ser executados? Porque eu garanto a você que é isso que está acontecendo. Então, há uma disputa acontecendo agora entre Cooper e o presidente do Estado-Maior Conjunto. E eu posso dizer, quem provavelmente vai vencer isso no longo prazo, a menos que Trump intervenha a favor de Cooper. E esse alguém é Kane, porque ele está certo. Não dá para continuar fazendo isso. Você fica sem os tipos de recursos de que precisa em todas as outras áreas, não só para executar planos de guerra, se for necessário, mas também para missões de presença e coisas do tipo. Então dá para ver isso aí. E eu ouvi outras coisas sobre Brad Cooper que eu não sabia, que ele é um grande fã do Jinsa, que ele é quase tão ligado aos israelenses quanto Kurila era. Isso não é bom. Israel está até nesse nível instruindo as pessoas sobre o que fazer e como fazer. Então, se isso é um problema na cadeia de comando, Hegseth, que Deus o abençoe, precisa fazer alguma coisa a respeito, porque Kane está certo. E, aliás, as JODAMs de que Larry estava falando são justamente o que nós trabalhamos tanto para impedir que os sauditas obtivessem de nós quando eles travavam sua guerra contra os Houthis com a nossa ajuda. E acho justo dizer que os sauditas não foram muito bons em lançá-las com seus F-15 de alcance estendido. O que faziam era soltá-las, e elas iam até o limite do alcance guiado e caíam como meras bombas não guiadas. Acho que foi uma dessas que atingiu um ônibus, matou as 48 crianças em idade escolar ou algo assim, e tinha Raytheon escrito na lateral. Essas não são, como Larry estava insinuando ou dizendo, munições de longo alcance. Então isso diz alguma coisa, se estamos usando principalmente JDAMs. Não só não queremos sobrevoar o Irã, como também não vamos atingir nada. Acho que o alcance estendido de uma delas é de 29 milhas, cerca de 40 quilômetros. Então, sabe, isso não é bom. Não é bom para o Império. Yeah, and there's predictions, Larry, that E há previsões, Larry, ou pelo menos comentários, rumores, de que os Estados Unidos vão, contrariando as recomendações do coronel Wilkerson, tentar atacar mais profundamente o Irã esta noite. E eu queria saber o que você pensa sobre o papel de Israel nisso também, porque agora estão surgindo mais detalhes dessa reunião que eles tiveram. Entre eles, uma declaração de Israel a Trump, de que não atacará o Irã primeiro novamente, que apenas seguirá os Estados Unidos e só responderá se for diretamente atacado. Quer dizer, quais são os riscos, os perigos de tentar aprofundar os ataques contra o Irã neste momento? Bem, o
O ministro da Defesa, Katz, se meteu em apuros ao afirmar que os Estados Unidos tinham lançado ataques contra o Irã usando o território israelense. E nossa, ele conseguiu. Ele foi duramente criticado pelos Estados Unidos por isso. Então eles estão tentando manter em silêncio de fato o papel de Israel nisso. Querem minimizar isso o máximo possível. Por quê? Primeiro, porque o sistema israelense de defesa aérea está esgotado. Segundo, porque sofreram danos nas únicas duas refinarias que têm, que produzem diesel e combustível de aviação. Se o Irã decidir retomar seu ataque contra Israel, não há porcaria nenhuma que Israel possa fazer para impedir. Vai ter que absorver um castigo pesado. E parte desse castigo vai ter efeitos duradouros. Em outras palavras, não vão simplesmente poder deixar isso passar e dizer, vamos consertar isso. Não, talvez parte disso não tenha conserto, e esse é o problema que eles enfrentam. Então, os Estados Unidos estão basicamente tentando impedir que Israel entre no meio disso, já que o próprio Israel prefere ficar de fora. Mas acho que desta vez isso não vai acontecer. E à medida que Israel realmente sofrer ataques pesados do Irã, ficará exposto, como vimos na Guerra de 12 Dias, que Israel não consegue suportar esse castigo. Então começa a implorar aos Estados Unidos que encontrem uma solução negociada. A diferença desta vez, porém, é que eu não acho que exista uma solução negociada possível. Acho que os iranianos chegaram ao limite e não estão dispostos a fazer mais concessões. E eu queria mostrar este gráfico, Carl Wilkerson, porque parece que teremos uma noite muito agitada, o restante da semana e também o fim de semana, já que todas essas frentes agora estão abertas. O Iraque foi acrescentado à equação. Os Estados Unidos precisam responder ao ataque iraniano. Estamos dizendo que precisam responder ao ataque iraniano contra a base na Jordânia. E é claro, o Iêmen continua muito envolvido nisso e foi atacado recentemente. Então quero dizer, aonde tudo isso leva? Sim, por favor. Put that back up. Coloque isso de volta na tela por um segundo, por favor. Claro. E olhe só isso. Olhe só isso. Acho que era o terceiro tópico, se me lembro bem. Claro, sim. Sim. A menos que um acordo de paz surja do nada, a situação vai piorar perigosamente. Sim, um acordo de paz vai surgir do nada. Donald Trump vai dizer, temos negociações em andamento e estamos quase chegando lá. Os iraquianos, os iranianos estão realmente pressionados e querem conversar. Vamos conversar sobre isso. Essa seria a minha previsão mais provável. Caso contrário, vamos simplesmente retomar essa idiotice. E vamos descobrir como Larry disse. E eu concordo 100%. O tamanho da idiotice que é estarmos envolvidos nisso, e como tudo vai ser diferente no fim das contas, quando realmente estivermos fora e não tivermos mais nada. Sim. E então, para vocês dois, Larry, desculpe, quanto mais isso se prolonga, e quanto mais os Estados Unidos dizem que estão respondendo ao Irã, ou atacando o Irã agressivamente, e agora com todas essas outras frentes abertas, menos espaço sobra para qualquer tipo de saída ou alternativa para os Estados Unidos. Pensando pela ótica, pela mentalidade de uma potência hegemônica, quanto mais conflito houver, quanto mais guerra e caos forem semeados, menor a probabilidade de os Estados Unidos se retirarem. E mesmo que recuem, recuem para quê? Parece que agora a única inevitabilidade aqui é a guerra. Bom, sim, guerra, sim. Mas com que capacidade de projeção de poder? Em outras palavras, os Estados Unidos não têm recursos ilimitados. E por isso sua capacidade de começar uma luta, sustentar essa luta e encerrá-la diminuiu radicalmente. E vimos isso nos últimos 2 anos. Tivemos o primeiro indício disso há 1 ano, em maio, quando após 7 semanas de ataques contra os Houthis, os Estados Unidos declararam vitória e foram embora. Disseram, os Houthis capitularam. Estamos saindo daqui. Mas os Houthis não fizeram nada disso.
Foram os Estados Unidos que, na prática, capitularam, admitindo que o nosso grupo de ataque de porta-aviões não conseguia derrotar os Houthis. Na verdade, acho que havia 2 grupos de ataque de porta-aviões na época. In fact, I think there were 2 carrier strike groups at the time. Okay, so now we're back with they're off the coast of Iran. Certo, então voltamos à questão de que eles estão na costa do Irã. Mais uma vez, toda a base da projeção de força militar dos Estados Unidos, no último quarto do século XX, foi construída sobre grupos de ataque de porta-aviões que nenhum governo na face da Terra conseguiria enfrentar, porque eram poderosos demais. Eles podiam levar um porta-aviões até a sua costa e os ataques aéreos seriam devastadores. Nossas forças armadas, nossas forças terrestres eram, mais uma vez, incomparáveis no mundo. E além disso, havia nosso poder aéreo. Ora, ninguém queria confrontar os Estados Unidos diante de seu enorme poder aéreo. E agora, o que o Irã demonstrou ao longo de 5 meses? Primeiro, os Estados Unidos têm pavor de colocar seu grupo de ataque de porta-aviões em qualquer lugar perto do Estreito de Hormuz. Sabe, cerca de 40 anos atrás, em 1987, ou digamos 39 anos atrás, o USS Carl Vinson atravessou o Estreito de Hormuz, entrou no Bahrein e atracou. Eu soube disso por um dos marinheiros que estava naquele navio na época. Atracou, e os marinheiros tiveram permissão para sair. E o Bahrein não é... Manama não é um grande porto para passar a folga, eu reconheço isso. Mas ainda assim, os Estados Unidos não tinham problema nenhum em colocar seus porta-aviões lá dentro. Hoje, não fazemos isso. E nossas forças terrestres... Caramba, nosso exército está reduzido a 472 mil homens no mundo todo. Sabe, isso representa cerca de 40... Sabe, usamos 40% dessa força em 2003 para invadir o Iraque. Back in 2003 to invade Iraq. So we're not even equipped in terms of Então, manpower. nós nem sequer temos efetivo suficiente para, digamos, recriar o que fizemos no Iraque em 2003. Muito menos invadir o Irã. E aí sobra o poder aéreo. E como vimos com o poder aéreo, além de o F-35 ser uma rainha de hangar, que precisa, sabe, esse avião precisa de mais atenção do que uma diva de ópera. As armas que ele deveria lançar estão ficando indisponíveis. Então, de repente, os Estados Unidos têm uma operação militar para a qual fizeram orçamento e planejamento, mas que não conseguem executar. E o resto do mundo está descobrindo isso de repente, dizendo: "Ei, sabe, achávamos que eles podiam fazer isso. Agora sabemos que não podem." Mas isso continua de qualquer jeito, Coronel Wilkerson. Bem, e isso continua acontecendo. E as promessas de Trump. Isso é verdade. É verdade. É verdade. Sim, Coronel Wilkerson. O que o senhor acha? Quero dizer, há relatos. Não sei se o senhor os viu. É difícil saber se são precisos. A Reuters está dizendo que, segundo informações, a China está se preparando para transferir centenas de mísseis de defesa aérea disparados do ombro, os MAMPADS, para o Irã. A informação é que seriam de 300 a 400, incluindo os QW-12 e FN-16, mísseis portáteis modernos de superfície para o ar, projetados para atingir drones, helicópteros, mísseis de cruzeiro e aeronaves que voam em baixa altitude. A China está negando as informações neste momento, mas tem se falado muito sobre a relação entre China e Irã e entre Rússia e Irã, especialmente à luz do que a Ucrânia fez com a embarcação iraniana no Mar Cáspio. O que o senhor acha desses relatos? E o que eles dizem sobre o Irã e, em particular, sobre o estado da guerra? Não acho que a China seria tão imprudente a ponto de fazer isso de uma forma tão visível quanto você acabou de indicar. Não que eles não fossem, em última instância, fazer algo assim. E eu imagino que seria mais do que apenas MAMPADS, sistemas portáteis de defesa antiaérea. Mas não acho que eles acreditem que a situação seja insustentável agora para o Irã. Acho que acreditam exatamente no contrário. Acho que eles acreditam, e na minha opinião, com razão, que o Irã está, mais ou menos, vencendo.
Voltando àquela manchete do Haaretz, que acho que descreveu muito bem a situação, no dia 28, 29, não 29, mas provavelmente 1º de março, em algum momento logo depois de 28 de fevereiro, eles disseram que tudo que o Irã precisa fazer é não perder para vencer. E tudo que Israel e os Estados Unidos precisam fazer é alcançar uma vitória espetacular para vencer. Bem, não vai haver uma vitória espetacular nem para Israel, nem para os Estados Unidos, nem para os dois juntos. Então o Irã já venceu porque não perdeu. E a China sabe disso. E se há uma liderança prudente e cautelosa no mundo que se equipare a Putin e Lavrov, é Wang Yi e Xi Jinping. Então eles não vão tomar nenhuma medida aberta que possa prejudicar suas possibilidades, por assim dizer, em relação ao apoio a esse conflito. Vão fazer coisas como aplicar seus mecanismos de inteligência por satélite e talvez enviar itens pela ferrovia ou por outros meios que sejam necessários. Provavelmente é o que a Rússia está fazendo através do Cáspio e talvez a China também. Xinjiang não fica tão longe e há uma ferrovia que vai até lá também. Então, vindo da China, eu simplesmente não acho. Acho que isso é boato. Não acho que seja um bom boato. Não acho que os chineses estejam realmente em posição de se preocupar. A maior preocupação deles, provavelmente, é essa disputa maior de que estou falando. E até que ponto essa tentativa inepta do Império e de seu Estado profundo de contê-los, no que diz respeito à iniciativa Cinturão e Rota, está atrasando as coisas para eles. Isso os atrasou muito no Paquistão, como vocês talvez tenham percebido, e de repente acelerou. De repente, eles estão conseguindo praticamente tudo o que querem. E os paquistaneses deixaram bem claro que agora estão principalmente do lado da China, em vez de estarem com o Império. Ninguém está falando disso, mas é para onde as coisas estão indo agora no Paquistão. Então, a China está com o jogo a seu favor. Por que estragar isso, se está indo bem? É bem, Larry. Quando você vê respostas como essa, isso meio que confirma a avaliação do Coronel Wilkerson. Foi assim que Donald Trump respondeu imediatamente aos ataques iranianos contra a base dos Estados Unidos na Jordânia. O presidente Trump reagiu àquele ataque iraniano contra forças dos Estados Unidos durante a madrugada na Jordânia. Em entrevista à Fox News, o presidente Trump disse sobre o Irã: "Nós vamos acabar com eles para valer." Ele continuou: "Vamos atingi-los com força. Eles vão apanhar." Cheio de palavrões, Larry. E o fato de um repórter, quer dizer, o Trey Yingst, sabe, eu não chamaria de uma figura muito respeitável ainda assim, mas o fato de alguém ler algo assim em voz alta e levar a sério é algo impressionante. Mas, Larry, o que você acha disso? Isso não é um bom sinal, em termos de como os Estados Unidos estão parecendo agora, enquanto essa guerra, sabe, se arrasta. Bem, se as palavras de Trump se traduzissem em vitória, então sim, ele estaria vencendo uma guerra atrás da outra. Mas esse tipo de ameaça, quando não vem acompanhada de nenhuma ação que a confirme, simplesmente, mais uma vez, aumenta a fraqueza de Trump, porque ele passa a ser visto como alguém sem firmeza, e as pessoas deixam de levá-lo a sério. Isso pode ser perigoso, porque em uma dessas vezes, ele pode, de fato, estar falando sério ao ameaçar algum uso massivo de violência. Mas por enquanto é só, sabe, nós estamos... Vamos ver, agora são quase 5 horas, faltam 10 minutos para 5 aqui. Então some 8 horas e meia ou 7 horas e meia, e isso dá 1:30 da manhã. E normalmente a essa altura já estaríamos lançando esses ataques aéreos. Eles ainda não começaram, então talvez esperem mais um pouco. Mas sabe, assim que esses ataques aéreos começarem, o Irã vai retaliar e começar a atingir sua parcela de alvos. Então vamos ver se esses alvos se expandem esta noite. E além disso, vamos ver o que os Houthis vão fazer e o que as milícias no Iraque, como mencionei antes, vão fazer. Provavelmente, eles vão manter o cessar-fogo por alguns dias.
Mas sabe, toda essa região basicamente vai ficar em chamas. E isso não vai ajudar em nada a situação do mercado de petróleo, nem vai ajudar em nada o mercado de ações dos Estados Unidos. And it's not going to help the U.S. stock market at all. And the oil markets are very curious. They're going up now. E os mercados de petróleo são muito curiosos. Eles estão subindo agora. Mas mesmo com toda essa atividade, não vem correspondendo, como temos visto desde o memorando de entendimento de abril, Coronel Walker. Não vem correspondendo em nada à realidade no terreno. Mas uma realidade que foi reconhecida, até certo ponto, é a seguinte. O CENTCOM dos Estados Unidos disse, ou pelo menos autoridades americanas disseram à NBC, que desde 28 de fevereiro, o Irã disparou pelo menos 9.000 mísseis e drones contra ativos dos Estados Unidos. Agora, Coronel Wilkerson, antes de esta guerra começar, nos disseram que o Irã não tinha muito mais que isso. Diziam, sabe, que a guerra de 12 dias os esgotou, que os ataques realizados pelos Estados Unidos durante a Operação Fúria Épica esgotaram seus estoques de mísseis. E ainda assim, já são 9.000 e contando, e o Irã nem parece estar abalado. Na verdade, o presidente Mohammad Ronji participa frequentemente deste programa e diz que eles ainda estão usando modelos antigos. E acho que o Wall Street Journal confirmou isso, dizendo que eles vêm recondicionando modelos antigos de mísseis e ainda estão usando esses. Então isso pode continuar por bastante tempo. Carl, o que você acha? This could go on for quite a long time. Carl, what are your thoughts? Larry can probably speak to this better than I. O Larry provavelmente pode falar disso melhor do que eu, mas estou ouvindo, dos poucos contatos que ainda tenho na comunidade de inteligência, a maioria, reconhecidamente, já está aposentada, que a estimativa na agência é de que 60% do estoque deles ainda seja viável. Quer dizer, eles dispararam 40%. Então faça as contas com base no que eles dispararam e você sabe quanto representam os 60%, se essa estimativa estiver correta. E suspeito que esteja perto disso. Suspeito mesmo. Também ouço que é isso que infelizmente em muitos casos Netanyahu está ouvindo da própria comunidade de inteligência dele. Que eles ainda têm bastante coisa, pelo menos mais da metade do que se estimava que tinham antes. E além disso, pessoas que parecem saber muito mais do que eu estão me dizendo que eles estão construindo mais instalações subterrâneas. Essa é a chave. Yeah, that's the key. Essa é a questão central, certo? Larry, o que você acha disso? No, and that was exactly the point I was going to make. Não, e esse era exatamente o ponto que eu ia levantar. O problema que os Estados Unidos e a inteligência ocidental enfrentam para avaliar qual é a real capacidade de mísseis do Irã é que está tudo no subsolo. Então, a menos que você tenha uma fonte humana, e a SAIA tem sido péssima em fontes humanas, e até Israel, bem, seja lá o sucesso que tenha tido, não acho que tenham conseguido colocar alguém de forma eficaz lá embaixo para ver o que está acontecendo nessas, como eles chamam, cidades de mísseis. Mas não se limita a mísseis balísticos. Eles têm drones, têm embarcações, têm minas. Quer dizer, esse projeto começou há 23 anos, no início da invasão americana do Iraque. Os iranianos disseram, certo, nós podemos ser os próximos daquela lista, então é melhor começarmos a agir. E foi o que fizeram. Então, neste momento, seja lá o que eles tenham gasto, ainda conseguem continuar a construção subterrânea e a fabricação desses mísseis, porque o mercado de fornecimento deles continua intacto. A cadeia de suprimentos, especialmente com a China, não está nem um pouco ameaçada. E eles têm a capacidade técnica para fazer isso, têm as matérias-primas. Então, é por isso que acho que eles podem continuar com isso por bastante tempo. E nós nem temos uma boa, sabe? Ouvimos falar do lançamento de mísseis. Disseram que eram mísseis balísticos, mas não vemos nenhuma prova disso. Vimos um impacto. Vimos alguns Patriots sendo disparados, mas nenhuma evidência de uma interceptação de fato. Então não sabemos. Eram mísseis antigos que o Irã estava disparando para continuar esgotando os sistemas de defesa aérea dos Estados Unidos e depois atingi-los com algo mais forte? Não sabemos. Mas sabe, são os tipos de perguntas que deveriam ser feitas. Yeah, I mean, it Sim, appears sim, sim.
Quer dizer, seja qual for a resposta a essas perguntas, Larry, parece que esses ataques foram muito calculados. Foram estratégicos. Não foram uma reação. E acho que a noite passada mostrou isso com muita clareza. E é por isso que muitos estão chamando isso de ataque surpresa, Coronel Wilkerson. Porque ninguém esperava que o Irã, durante essa pausa, tomasse uma medida assim. Apesar de o Irã ter dito que a guerra não acabou, ele considera o bloqueio uma guerra. E, caramba, houve aquela reunião entre Trump e Netanyahu, à margem do funeral de Lindsey Graham, que foi chamada de reunião de compartilhamento de inteligência. Netanyahu estaria levando informações de inteligência que apoiariam o esforço de guerra. Para o Irã, isso sinaliza que a guerra continua muito ativa. Então, Coronel Wilkerson, o que o senhor pensa sobre isso? Você acreditaria em Bibi Netanyahu se ele lhe passasse alguma informação de inteligência sobre o Irã? Bem, estava sletando informações de inteligência no Salão Oval? Estava. Não teve uma história sobre ele. Eles fazem um trabalho melhor nisso do que em outros lugares. Sabe, acho que o Larry tem razão. Acho que estamos quase no nosso limite, e acho que os iranianos sabem disso. Eu estava pensando agora, enquanto o Larry falava antes sobre os iranianos e sobre como é a situação logística deles. Aquela ferrovia vem direto daquela cidade montanhosa a leste de Teherã até Teherã. E claro, são só o quê? 100, talvez 110 quilômetros no máximo, ou talvez milhas náuticas. Do Cáspio até Teherã. Não que Teherã seja um centro logístico ou algo assim, mas isso mostra quanta capacidade logística existe para manter o Irã na luta. E sabe, qualquer um vai dizer que guerras não são vencidas por generais, são vencidas por especialistas em logística. E neste caso, o Irã tem um suprimento inesgotável das coisas de que pode precisar, inclusive algumas das coisas necessárias para continuar construindo mísseis balísticos subterrâneos. Pelo que me dizem, eles são praticamente autossuficientes. Mas tenho certeza de que precisam de algumas coisas, e essas coisas estão chegando até eles. Então, se você está enfrentando algo assim, não vai conseguir derrotar isso. Não com o que nos resta. E digo isso com muita sinceridade, porque o que nos resta não é muito. E o que resta a Israel acho que também não é muito. Principalmente se o Irã decidir fazer um esforço real para atingi-los com força, rapidamente, em todos os lugares que puder, com tudo o que tem. Israel praticamente deixará de existir. Não estamos falando de muita coisa. Bibi não fala muito sobre isso, mas acho que isso deve estar no fundo da mente dele o tempo todo. E isso me traz de volta a minha principal preocupação sobre Israel e sobre a região em geral. Alguém vai usar uma arma nuclear aqui. Mas com que objetivo, Larry? Qual é a sua reação a isso? Porque eles pularam da montanha. Por que pularam da montanha quando a 10ª Legião Romana estava lá embaixo? Certo. Olha, eu acho que o fator decisivo daqui para frente nessa guerra vai ser a economia. E as consequências disso. Agora há uma escassez global de diesel e combustível de aviação. E enquanto o Golfo Pérsico não for reaberto, essa escassez não vai ser resolvida. Ela é particularmente grave em toda a Ásia. Por quê? Porque, na verdade, existem 4 centros geográficos no mundo que foram projetados. As refinarias foram construídas e projetadas para processar o petróleo bruto ácido ou o petróleo bruto pesado. Não são termos intercambiáveis, mas basicamente, as refinarias conseguem processar tanto o petróleo bruto ácido quanto o pesado. E essas ficam ao longo da costa do Golfo nos Estados Unidos, na Índia, na China e depois na Coreia do Sul e no Japão. É isso. Então, não é como se eles pudessem recorrer a uma fonte alternativa de petróleo, como o petróleo leve. Isso não resolve. Eles precisam daquele petróleo pesado que vem do Golfo Pérsico.
E sem nada disso, essa escassez de diesel e combustível de aviação vai continuar aumentando. Isso vai elevar os custos no mundo todo e criar mais problemas de abastecimento. Então, em algum momento, acredito que a guerra vai se tornar economicamente insustentável. É para lá que isso vai acabar indo. Yeah. Eu não discordo disso. Acho que estamos caminhando para isso muito mais rápido do que Bessent ou qualquer uma dessas pessoas que supostamente deveriam estar monitorando essas coisas. Também acha. Yeah, and then the question is, and how? Because Sim, e então a pergunta é, como? Porque para o Irã, e agora para uma parcela maior, se não para todo o eixo da resistência, há um entendimento profundo de que esta vai ser uma guerra muito longa e provavelmente contínua. Então, como o Irã e os demais, do Iêmen ao Iraque, lidam com as pausas nisso? Porque uma pausa, é claro, vimos isso com a Ucrânia, vimos isso com o Irã, muitas vezes é usada como pretexto para recompor as forças e depois recomeçar. Mas agora o problema, do lado dos Estados Unidos, é que essa recomposição parece levar anos, em vez de ser simplesmente uma questão de meses ou semanas. O que o senhor acha, Coronel Wilkerson? Your thoughts, Colonel Wilkerson? And that's what happens when, E é isso que acontece quando, como disse Norma Augustine, que na época era apenas o CEO da Lockheed Martin, lá em 1991, 92, acho que foi. Se você ficar com 5 contratadas, elas simplesmente vão cobrar os olhos da cara por produtos de merda. Vão te punir e rir de você quando você disser que não gosta disso. É onde estamos. E isso é parte do nosso problema. Não conseguiríamos fabricar essas coisas em 2 ou 3 anos, mesmo que nos esforçássemos muito. Agora, eles diriam que conseguiriam, que iam acelerar tudo para fazer isso e toda essa besteira. Mas não vão trabalhar 24 horas por dia em 3 turnos. Vão continuar fazendo o necessário para pagar aos seus acionistas e a si mesmos esses milhões de dólares. Sabe, Eisenhower acabou de fazer uma comparação entre os CEOs das grandes corporações americanas, de aço, automóveis e por aí vai, e os 6 maiores contratados da defesa. Eles recebem o dobro do salário líquido, o dobro em opções de ações e o triplo em outros aspectos da remuneração. É inacreditável o que esses caras ganham. Grande parte do orçamento de defesa vai para eles. Vai para eles, para os acionistas e para outras pessoas envolvidas na empresa. Seja a RTX, a Lockheed Martin, a Boeing, a Grumman, seja qual for. Então, Larry, estás absolutamente bom de abrir portas por esta dimensão, por 3 tipos malditos trem. Sim. Larry, eu sei que você só tem 1 minuto, então. Comentários finais. 30 segundos. Logística, sempre logística. Todo o resto é secundário. Se a logística é um problema, então não dá para vencer uma guerra. E esse é o ponto central para os Estados Unidos. Então, com isso, vou ter que sair. With that, I'll have to exit. All right, Larry. I'll see you again soon. All right, Thanks so guys. much. Later. Bye. Certo, Larry. Falo com você de novo em breve. Até mais. Tchau. Coronel Wilkerson, podemos encerrar com este último comentário? Eu queria perguntar sobre... O Larry mencionou mais cedo no programa que está acontecendo uma peregrinação no Iraque agora. Acredito que para Karbala, pelo Arbaen, não sei como se pronuncia, é a maior reunião religiosa anual do mundo. E a Arábia Saudita, Coronel Wilkerson, participou de ataques contra o Iraque durante esse período. Quer dizer, talvez possamos encerrar por aí, com os Estados Unidos, e é claro, provavelmente com os Estados Unidos na liderança. Eu já não acredito que a Arábia Saudita tenha de fato qualquer soberania. O que o senhor pensa sobre isso, Coronel Wilkerson? Your thoughts, Colonel Wilkerson, on this? Você faria isso sabendo da instabilidade de questões como essas na região, tendo a maior e mais rigorosa peregrinação, ou como você quiser chamar, a Meca do mundo? Você faria isso? E vocês já tiveram problemas enormes lá, com grupos terroristas e coisas do tipo. Simplesmente não faz sentido. Realmente não faz sentido. Quando isso ganha conotações religiosas,
É assim que você realmente incita algumas dessas pessoas a cometer as formas mais vis de atos terroristas contra você e assim por diante. Eu não faria isso. Se eu tivesse no lugar deles, não faria. I wouldn't be doing that. Yeah. Not if I were they. Bem, Coronel Wilkerson, seus comentários finais enquanto encerramos o programa e como podemos entender este momento à medida que os acontecimentos avançam rapidamente. Developments move quickly. I think we're in deep trouble. I really do. Acho que estamos em sérios apuros. Acho mesmo. Em sérios apuros como império, em sérios apuros como democracia e como república, se é que ainda somos uma. E em sérios apuros no que diz respeito aos três poderes do nosso governo constitucional, por assim dizer. Todos parecem pertencer ao mesmo grupo de pessoas e todos parecem agir de formas contrárias aos nossos interesses, à nossa segurança e à situação interna do país. Não sei como vamos sair disso. Realmente não sei. Odeio dizer isso, mas não sei qual é a solução. Sim, bem, continuem dizendo a verdade. É isso que vamos fazer. E sabe, continuem pressionando as pessoas para mudarem essa dinâmica muito feia, que só está ficando mais feia politicamente nos Estados Unidos. E é claro, isso está tendo enormes repercussões no mundo todo. Coronel Wilkerson, muito obrigado por participar. Quero garantir que todos saibam também que o Sonar 21 de Larry Johnson e o canal de Danny Haiphong no YouTube estão na descrição do vídeo, para que vocês possam apoiar o trabalho dele por lá. Todas as formas de apoiar este canal, pelo Patreon, Substack e outras plataformas, também estão na descrição do vídeo. Amanhã estarei de volta com nosso amigo em comum, Alistair Crook, no dia 30 de julho, às 10 da manhã, horário do leste dos Estados Unidos. Será um programa um pouco mais cedo, 10 da manhã no horário do leste, 4 da tarde no horário da Europa Central. Sem mais delongas, vamos encerrar juntos, o Coronel Wilkerson e eu. Muito obrigado por acompanhar. Clique no botão de curtir antes de sair. E vejo vocês amanhã para as atualizações mais recentes, às 10 da manhã, horário do leste, no dia 30 de julho. Até lá, cuidem-se. Tchau, tchau. Cuide-se, Danny. Até mais. Take care, Danny. See you later.